número 4, verso 4. Quando se encontrarem, digam amém. A palavra de Deus diz assim: Jesus respondeu, as Escrituras Sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Jesus respondeu, as Escrituras Sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Eu estou lendo na tradução, nova tradução na linguagem de hoje, que é uma versão contemporânea, né? Sua tradução certamente diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Pai querido, essa é a tua palavra poderosa que nós acabamos de ler. Pedimos ao teu Espírito Santo que fale ao nosso coração através da tua palavra. Usa-me, Senhor, nessa noite como instrumento do Senhor, e que a palavra encontre, em nome de Jesus, repouso em cada coração nessa noite. E que a palavra de Deus possa mudar as nossas vidas, transformar as nossas vidas, consolar as nossas vidas, nos conduzir a Cristo Jesus e a salvação. Que a tua palavra nos instrua nessa noite, no bendito e poderoso nome de Jesus. Nós oramos para a tua glória, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Amém. O tema da nossa reflexão de hoje à noite é crescendo e sendo transformado pela palavra de Deus. Crescendo e sendo transformado pela palavra de Deus. A palavra do Senhor Deus, ela é poderosa, ela nos transforma, ela nos faz crescer espiritualmente, né? A palavra de Deus nos faz também substituir todas as mentiras do nosso adversário pelas verdades de Deus. Então, a palavra ela tem esse poder, ela é a verdade de Deus para as nossas vidas. E a Bíblia nos mostra então que nós recebemos nova vida por meio dessa palavra. Em Tiago capítulo 1, verso 18, a Bíblia diz que nós fomos regenerados, ou seja, nós recebemos uma vida nova por meio da palavra de Deus. O que acontece? A palavra de Deus é uma semente espiritual. E assim como no nascimento físico precisou haver necessidade de uma fusão da semente biológica do nosso pai com o óvulo de nossa mãe, para que nós pudéssemos ser gerados como seres biológicos, como seres físicos, do ponto de vista espiritual acontece algo semelhante, né? O Espírito Santo pega a semente da palavra, a palavra de Deus é semente, Jesus deixa bem claro isso em Mateus capítulo 13, e ele pega essa semente da palavra, e por meio do Espírito Santo, ele funde a semente da palavra em nosso coração. Então quando a semente da palavra cai em nosso coração, ela entra em nosso coração, por meio do Espírito Santo, começa então a ser gerada uma nova pessoa em Cristo Jesus, um novo ser em Cristo Jesus, e a Bíblia chama isso de uma nova vida, de sermos regenerados pela palavra de Deus. Por isso que a Bíblia nos fala em 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso 17, que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, é uma nova pessoa, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E esse novo nascimento só acontece por meio da palavra. Em João capítulo 3, versículo 3, quando Nicodemos tem um encontro com Jesus, Jesus deixou bem claro que ele precisava nascer de novo. E olha que Nicodemos era um homem religioso, Nicodemos era um fariseu, Nicodemos pertencia à mais alta classe, né, religiosa do judaísmo, que eram os fariseus. Um grupo extremamente zeloso pela lei, pela Torá, pelo Pentateuco, um grupo, de certo modo, até rigoroso, até extremo em algumas questões, e eles eram extremamente religiosos. Mas mesmo tendo encontro com aquele camarada tão religioso como era Nicodemos, Jesus olha nos olhos de Nicodemos e diz assim: necessário te é nascer de novo. E Nicodemos não entende esse novo nascimento, ele pergunta para Jesus, questiona para Jesus, como se daria esse novo nascimento? Ele diz: será que o homem tem que entrar novamente no ventre de sua mãe e nascer, embora sendo velho? E Jesus diz para ele: olha Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Necessário te é nascer da água e do Espírito. E essa água que Jesus fala aqui é uma referência à palavra de Deus. Lembra lá que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículo 26, que
A igreja é lavada pela lavagem da água pela palavra. Então, quando Jesus fala para Nicodemos que era necessário que ele nascesse da água e do Espírito, esse nascimento da água, essa água ali, representa a palavra de Deus, né? A água é a palavra de Deus. Então ele precisava nascer pela palavra e pelo Espírito Santo. Ele precisava experimentar um novo nascimento. Então não importa se a pessoa é muito religiosa, não importa se a pessoa é muito estudada, é muito educada, se a pessoa tem muita cultura intelectual, se a pessoa tem muito dinheiro, muitos recursos financeiros, ou se expõe na sua parede muitos diplomas de universidades, nada disso importa. Todos nós precisamos nascer de novo, nascer do alto. E a palavra de Deus, ela promove esse novo nascimento, porque o Espírito Santo, ele pega a palavra de Deus, aplica em nosso coração, e quando a palavra de Deus é aplicada pelo Espírito Santo ao nosso coração, nasce um novo ser humano, uma nova pessoa nasce. Isso é chamado da Bíblia de novo nascimento, não é? Isso acontece quando nós, pela palavra, cremos em Jesus Cristo e experimentamos o novo nascimento. Então a maior de todas as bênçãos que recebemos, que é o novo nascimento, que nos dá uma natureza espiritual, que nos dá a possibilidade de ter acesso a Deus, que era um ser espiritual, que nos dá acesso ao reino de Deus, que também é um reino espiritual, que nos dá direito de vida eterna. Tudo isso acontece por meio da palavra de Deus, quando o Espírito Santo aplica a palavra de Deus em nosso coração. Ninguém pode nascer de novo sem ter ouvido a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser ministrada para a pessoa de alguma forma. Pode ser através de um folheto evangelístico, pode ser através de uma canção, pode ser através de um testemunho de um irmão, pode ser através do próprio Jesus falando com a pessoa, como aconteceu com Paulo, pode ser através de uma visão, de um sonho espiritual, pode ser através da própria leitura da palavra, de um livro cristão que a pessoa lê. De alguma maneira a palavra de Deus precisa ser semeada no coração daquela pessoa para que ela possa nascer de novo. Por isso, queridos, que nós temos a responsabilidade. Eu e você, como discípulos de Jesus, nós temos a responsabilidade de sermos semeadores da palavra. E nunca houve um tempo tão dramático para que nós pudéssemos encarar com tanta seriedade e responsabilidade a nossa missão como esse tempo. Quantas pessoas estão partindo, quantas pessoas estão morrendo por meios variados, não só pela questão do Covid, mas de formas diversas, nesses dias, nesse tempo. E infelizmente nem todas estas estão partindo com conhecimento de Jesus. Infelizmente nem todas estão partindo crendo em Jesus Cristo. Então isso coloca sobre nós um senso de responsabilidade e de urgência. Nós somos semeadores da palavra. A nossa responsabilidade é semear a palavra. A nossa responsabilidade é proclamar a palavra de Deus das formas mais variadas e bíblicas que nós encontrarmos. Nós precisamos estar o tempo todo comunicando o Evangelho, compartilhando o Evangelho, porque como disse o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Então Paulo está nos dizendo que ele não se envergonhava do Evangelho, nós também não podemos nos envergonhar do Evangelho. Por quê? Ele explica, porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho, essas boas notícias, é o poder de Deus. Para quê? Para que esse poder? Para a salvação de todo aquele que crê, do judeu e do grego, ou seja, do judeu e do não judeu, do judeu e do gentil. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, independente da raça, etnia, cultura, que a pessoa faz parte. Quando ela crê no Evangelho, ela experimenta novo nascimento e ela é salva. Então nós somos semeadores da palavra e nós temos a responsabilidade nesse tempo, como nunca houve em outros tempos, nós temos a responsabilidade de proclamar o Evangelho, como diz a Bíblia, a tempo e a fora de tempo, quer seja oportuno, quer não. Nós precisamos estar insistentemente semeando a palavra de Deus, compartilhando a palavra de Deus incansavelmente. E deixar os resultados com o Espírito Santo, deixar que o Espírito Santo vai fazer a obra nos corações. A gente não salva ninguém, a gente apenas semeia o Evangelho, a gente apenas semeia a palavra, a gente apenas compartilha a palavra. Os resultados cabem a Deus, os frutos o Senhor nos fará gerar. Mas nós precisamos, em nome de Jesus, compartilhar essa palavra. Então a palavra de Deus, ela gera vida. A palavra de Deus,
ela cria fé. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve da palavra de Deus, quanto mais você ouve do Senhor Jesus Cristo, mais o seu coração se enche de fé. Lembra daquela mulher que estava com fluxo de sangue há 12 anos, sofrendo daquela hemorragia que não parava, aquele sangramento por nada, e a Bíblia diz que ela já havia gastado todos os seus recursos com a medicina da época e nada adiantava, simplesmente a situação dela piorava. Cada dia que passava ela via suas forças se esvaindo, cada dia que passava o sangramento aumentava, a hemorragia aumentava, ela estava à beira da morte, 12 anos de sofrimento. Mas ela ouviu falar de Jesus, e quando ela ouve do Senhor Jesus, o coração daquela mulher se encheu de fé, e se encheu de esperança, e então quando ela teve a oportunidade de ir até Jesus, ela começou a dizer consigo mesma, a Bíblia diz que ela começou a se auto-ministrar, e a dizer para si mesma, e o que ela dizia para si mesma? Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E ela foi nessa atitude de fé, porque o coração dela estava cheio de fé, porque ela foi ministrada pela palavra, ela ouviu de Jesus, ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar da misericórdia de Jesus, dos milagres de Jesus, dos feitos de Jesus, da bondade de Jesus, da graça de Jesus. E quando se ouve falar de Jesus, meu irmão, minha irmã, o nosso coração se enche de fé. E aquela mulher se encheu de fé, e ela vai até Jesus dizendo isso: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E ela vai se auto-ministrando, ela vai ministrando ao próprio coração dela, em fé. E quando ela toca em Jesus, a Bíblia diz que sai poder de Jesus, a virtude é liberada, o poder é liberado, e ela recebe cura. E Jesus percebeu que alguém havia tocado nele com um toque diferente, com um toque de fé, e ele para tudo para ouvir e ver quem havia lhe tocado com aquele toque diferente. Por que aquela mulher recebeu o seu milagre? Porque ela creu. E por que ela creu? Porque ela ouviu, irmãos. A fé gera, a palavra gera fé em nosso coração. A palavra de Deus produz mudanças. A palavra de Deus afugenta o diabo. Nesse texto que nós lemos aqui, Jesus está vencendo a tentação de Satanás pela palavra. A palavra de Deus bota o inimigo para correr. Quando o inimigo oferece para Jesus a possibilidade de transformar pedras em pães, Jesus disse para ele, usando uma citação bíblica de Deuteronômio: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que Deus fala, que procede da boca de Deus. Eu achei interessante nessa versão, porque diz assim: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. E Jesus vence a tentação aqui citando a palavra. Então a palavra bota o inimigo para correr, a palavra realiza milagres, a palavra de Deus cura as nossas feridas, a palavra de Deus edifica o nosso caráter, transforma as nossas circunstâncias, transmite alegria, nos faz superar a adversidade, derrota a tentação. A palavra de Deus infunde ânimo e esperança no nosso coração. A palavra de Deus libera poder para limpar as nossas mentes. A palavra de Deus cria novas coisas, novas oportunidades. E a palavra de Deus nos garante um futuro eterno e glorioso. Queridos, nós não podemos viver sem a palavra de Deus. Nós precisamos dessa palavra. E a nossa vida cristã, escute isso, ela não pode ser apenas de frequentar o culto ou a célula, mas nós precisamos ter devocional, ter encontros diários com o Senhor. E nesses encontros diários que nós devemos ter com o Senhor, a oração e a palavra e a meditação na palavra são fundamentais. Essas duas coisas são inseparáveis, queridos. Nós precisamos tanto ter momentos de oração, como ter momentos em que a gente medita na palavra, em que a gente abre as Sagradas Escrituras e permite que o Espírito Santo fale conosco através dessa palavra. Queridos, nós não podemos passar um dia sequer sem não nos alimentar da palavra de Deus. Não podemos. Nós precisamos dessa palavra, principalmente nesses dias tão desafiadores que nós vivemos. Então a palavra é o alimento que você precisa para cumprir o seu propósito. A Bíblia nos fala em 1 Pedro 2,2 que a palavra é como leite, o leite espiritual,
Aqui Jesus disse que nós não vivemos só de pão, mas vivemos pela palavra de Deus, não é? Então a Bíblia fala dessa palavra como alimento. Salmo 119, verso 103, a Bíblia é comparada com mel, que também é um alimento. Então a palavra é um alimento para nós. E nós precisamos estar bem nutridos. Nós precisamos estar bem alimentados para que nós possamos cumprir o nosso propósito. Lembra de Elias? Depois que ele ficou frustrado, desanimado, por conta da perseguição de Jezabel, ficou ali naquela caverna, o Senhor o chamou, e a Bíblia diz que Deus falou para ele: olha, Elias, você ainda vai ungir reis e profetas. Vai ungir Jeus, rei sobre Israel, vai ungir Azael como rei sobre a Síria, e vai ungir Eliseu como um profeta substituto seu, como seu sucessor. Não é hora, é como se Deus dissesse para ele: não é hora de aposentadoria ainda, Elias. E aí Deus prepara para ele um alimento, pão e água, através daquele anjo. E a Bíblia diz que ele come e bebe, e com a força daquele alimento, ele caminha 40 dias e 40 noites. Isso é um símbolo da palavra, porque não pode ser de forma comum, natural, não é? Aquele pão e aquela água que o anjo de Deus trouxe para Elias, é com certeza um símbolo da palavra de Deus, porque ele deu força para que ele continuasse, para cumprir o propósito e a missão dele, e ele continuou, ele caminhou durante 40 dias e 40 noites com a força daquele alimento. Então a palavra de Deus, ela vai nos dar força para cumprir o nosso propósito, queridos. Existem momentos que nós enfrentamos desânimo, qualquer um de nós podemos enfrentar desânimos em alguns momentos. Nos sentir isolados, nos sentir sozinhos, sentir solidão, sentir o peso da solidão. A gente olha para os quatro cantos, a gente se sente só, naquela missão, naquela empreitada espiritual, naquela batalha espiritual, e a gente precisa nos alimentar da palavra. Por que eu tenho visto muitos crentes animados? Porque são cristãos que não mais leem a Bíblia, que não mais buscam a Deus no seu devocional, na sua vida diária com Deus. São pessoas que estão apenas encarando o cristianismo como uma religião, como uma liturgia, como uma cerimônia, apenas para congregar uma vez por semana. Quando isso acontece? Porque hoje o número de desigrejados tem aumentado cada vez mais, as pessoas têm dado cada vez menos importância a estar junto no corpo de Cristo. E agora com a desculpa da pandemia, pronto. Porque você vê que as pessoas, elas vão para todos os lugares. Não é verdade? Elas estão em todos os lugares, mesmo com a pandemia, elas saem, elas vão no supermercado, elas vão no banco, elas resolvem a vida. Mas muitas pessoas dizem: não estou indo, eu não vou, eu não quero estar por conta da pandemia. Então nós vivemos um tempo extremamente desafiador. Então, se nem congregar, muitas pessoas não estão desejando congregar nesse tempo, mas quanto mais ler a palavra, meditar na palavra, nós precisamos disso diariamente. Nós precisamos meditar na palavra de Deus todos os dias. Vai lhe dar força, vai fazer você vencer guerras espirituais, vai ser suprimento para você permanecer animado para cumprir o seu propósito. Deus quer que você seja canal dele para abençoar muitas pessoas. Todos os dias eu tenho pedido a Deus: Senhor, me usa para abençoar alguém hoje, para ser bênção na vida de alguém, para ser canal de Deus na vida de alguém, para ser um instrumento de Deus para abençoar alguém, para encorajar alguém, para trazer alguém para o teu propósito, para trazer alguém para o centro da tua vontade. Me usa, Senhor. E essa jornada é extremamente desafiadora, mas eu preciso me alimentar da palavra. Agora, se você me perguntar: pastor, todos os dias você está com muita vontade de ler a Bíblia? Não, não estou. Todos os dias você está com muita vontade de orar? Não, não estou. Queridos, a vida cristã exige disciplina. Disciplina, e às vezes muitos cristãos não entendem isso. Muitos cristãos querem viver por emoções ou por sentimento. Diz assim: ah, mas eu não senti de Deus. A vida cristã não é sentimento, a vida cristã é fé, irmãos. Se Deus disse que se eu ler a palavra e meditar na palavra, eu vou ser bem-sucedido, eu vou ser abençoado, eu vou ter força, eu vou ter ânimo, eu preciso crer nisso, independente de estar sentindo vontade ou não. Vocês entendem, amados? Então nem sempre eu sinto vontade de ler a Bíblia. Tem dia que eu não sinto vontade nenhuma. Mas mesmo sem sentir vontade, eu leio, eu medito. E à medida que eu começo a meditar, mesmo sem vontade, a vontade começa a aparecer.
ela começa a vir, e Deus começa a falar comigo. Daqui a pouco os meus olhos estão lacrimejando, eu estou chorando diante da presença do Senhor, porque Ele me deu uma palavra que eu estava precisando para aquele momento, para aquela situação, para aquela circunstância, para aquele dia. Então eu preciso disso. Então o que acontece? Muitos de nós cristãos queremos viver a vida cristã nas emoções. Não dá para você viver a vida cristã com base nas suas emoções, porque as nossas emoções, elas oscilam. Você tem que entender que as suas emoções são iguais montanhas-russas. Elas vão oscilar. Tem dia que você vai estar lá em cima nas suas emoções, animado, feliz, cheio de alegria, parece que você está mais apaixonado por Jesus, parece que você quer ler a Bíblia toda, naquele dia que você acordou assim, vendo passarinho verde, mas isso é emoção. E no dia seguinte você parece que acordou, né, azedo, desanimado, parece que Deus está longe de você, isso é emoção. Você não pode basear a sua vida cristã nas suas emoções. A Bíblia diz que o justo viverá por fé, não por emoções, não pelos sentimentos, não por aquilo que ele sente, mas por aquilo que ele crê. O meu justo viverá da fé, e se ele recuar, diz o Senhor, a minha alma não terá prazer nele. O meu justo viverá da fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38. O meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele, diz o Senhor. Nós fomos chamados para viver por fé, não por sentimentos. Nós fomos chamados para viver por fé, não por emoções, porque as nossas emoções e sentimentos são enganadores. Nos prega peças o tempo todo. Então você vai ler a palavra, vai meditar na palavra, vai orar, mesmo quando não tiver com vontade. Eu vou pegar minha Bíblia e vou ler, mas eu estou com sono, então leio em pé, leio em voz alta, mas leia. Eu vou orar, mas eu não estou com vontade, eu vou orar assim mesmo. Eu vou orar em pé, eu vou orar de joelho, eu vou orar deitado, eu vou orar andando, eu vou orar dirigindo, mas eu vou orar com vontade ou sem vontade, eu vou clamar a Deus, ou alto, ou baixinho, ou sussurrando, eu vou clamar a Deus, porque Deus vai ouvir você. Não tem a ver com o volume da sua voz, tem a ver com a sua entrega, com a sua busca. E só Deus vê o teu sacrifício. Você diz assim: Senhor, eu não estou com vontade de orar não, mas eu vou fazer um sacrifício. Queridos, sacrifício de ações de graça, sacrifício de louvor, Deus recebe. Lembra de Ana? Ela estava numa situação tão deprimente, tão angustiada, de tanta aflição na sua alma. Capítulo 1 de Samuel, que a Bíblia, 1 Samuel capítulo 1, que a Bíblia diz que ela não tinha nem força para orar. Ela começa a sussurrar ali diante de Deus, balbuciando ali, as palavras não saíam audivelmente ali, sussurrando diante de Deus, e o sacerdote ali achou que ela estava bêbada, embriagada, porque não era costume, na cultura deles, as pessoas orarem baixinho assim, as pessoas oravam em voz alta, e ele diz: até quando você vai ficar embriagada, mulher? E ela diz: não, meu Senhor, não estou embriagada, não tome a tua serva como filha de Belial, eu sou uma mulher atribulada de espírito, eu estou derramando diante do meu Senhor a minha angústia. E o sacerdote disse para ela: então vai, que o Senhor te conceda aquilo que deseja o teu coração. E o que ela clamava, o que ela pedia? Um filho para Deus. E Deus lhe deu o filho Samuel, que foi um tremendo sacerdote, profeta do Senhor, e inaugurou um tempo extraordinário na nação de Israel de avivamento. Mas deu mais 6 filhos a ela. Amém? Então Deus é fiel. Mas ela orou naquele dia só sussurrando. Então escute isso, não viva para as suas emoções e com relação à sua vida cristã. Você tem que ter disciplina. Você tem que ter disciplina. Deus está chamando você para disciplina. Temos que ter responsabilidade com as coisas do Senhor, queridos. Responsabilidade. Ah, mas eu não estou com vontade. Não tem a ver com estar ou não estar com vontade. Você que é dono de casa, é todo dia que você está com vontade de lavar a prata, é todo dia que você está com vontade de varrer a casa, é todo dia que você está com vontade de preparar a refeição? Não. Mas você não faz. Você que é funcionário, que trabalha para alguém, que trabalha numa empresa, é todo dia que você está com vontade de trabalhar? Não. Você não vai assim mesmo. Você acorda segunda-feira, está chuvoso, o tempo frio, você tem que estar no trabalho 7h30, 8 horas, e você acorda cedo, você passa uma água no rosto, toma um banho, sei lá o que você faz, você vai, às vezes se arrastando, né? Mas você vai. Isso chama-se o quê? Disciplina. Você sabe que tem que trabalhar. Em relação às coisas do Espírito é a mesma coisa, queridos.
Eu não faço quando estou com vontade apenas, eu faço porque é necessário. Eu busco a Deus porque é necessário. Eu oro porque é necessário. Eu medito na palavra de Deus diariamente porque é necessário. Eu congrego porque é necessário. É todo dia que eu estou com vontade de pregar, é todo dia que eu estou com vontade de vir aqui pregar. Não, não é, mas é necessário, é meu chamado, é minha missão. E eu tenho que cumprir o meu chamado diante do Senhor. Responsabilidade. E o ano passado, né? Período de 6 meses, o templo fechado aproximadamente. Quantas vezes somente eu e Jonathan aqui? E eu aqui só diante do celular, gravando a live, ministrando. Por quê? Porque a gente tem que fazer por aquilo que a gente é chamado e viver por fé. Então é a palavra de Deus que nos dá força para cumprir esse chamado. É a palavra de Deus que nos dá força, que nos alimenta para cumprir o nosso propósito. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual é o chamado de Deus para a sua vida? Deus chamou você para fazer o quê? O que queima no seu coração? O que arde no seu coração? Você está sentindo um chamado de Deus para que pessoas? Para qual classe de pessoas? Para cuidar de quem? Vai ter momentos de desânimo, de lutas, de batalhas. Mas o que vai sustentar você nesses períodos é se você tiver o hábito de meditar nas Sagradas Escrituras diariamente. Porque pela palavra você é animado diariamente. Amém? Então nós devemos permanecer na palavra de Deus. Permanecer na palavra. Jesus disse: permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. A permanência na palavra nos dá poder e respaldo na oração. E para permanecer na palavra de Deus, eu preciso aceitar a autoridade da palavra na minha vida. Basear as minhas escolhas, não em critérios duvidosos, mas basear as minhas escolhas na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Porque se eu basear as minhas escolhas naquilo que é duvidoso, naquilo que é areia movediça, naquilo que é fundamento mundano, eu vou ter frustração a curto, médio e longo prazo. Então, o que pode acontecer? Quantas pessoas estão baseando as suas decisões, as suas escolhas importantes na vida, com base na cultura? O que é a cultura? Assim, de forma bem simples para você entender. Todos estão fazendo isso. É uma cultura. Se todo mundo está fazendo, se tornou cultural. Por exemplo, Abraão deitou-se com Agar por recomendação de Sara, sua mulher, porque aquilo era cultural. Mas era bíblico? Não. Tinha alguma coisa a ver com aquilo que Deus, com a verdade de Deus? Não. E aquela atitude de Abraão, se mover por aquilo que era cultural, por aquilo que todo mundo fazia, que era comum as pessoas fazerem na sua época, e não pela verdade de Deus, trouxe sérios problemas para ele. Então muitas pessoas se movem assim: todo mundo faz. Se todo mundo faz, logo eu posso fazer também. É cultural. Mas você não tem que tomar decisões com base na cultura, você tem que tomar decisões com base na verdade da palavra. Outra coisa, tem pessoas que tomam suas decisões com base na tradição. O que é a tradição? Em simples palavras, nós sempre fizemos isso. Ou seja, é tradição. Porque a gente sempre fez dessa maneira, a gente sempre fez dessa forma. É tradição. Mas Jesus disse que muitas pessoas trocam a palavra de Deus por tradições humanas. Tradição é aquilo que muitas vezes vai passando de pai para filho, que vai sendo repetido, mas muitas vezes as tradições, tem tradições que não tem nada a ver com a palavra de Deus. É igual a história da mulher, que ela ia cozinhar um peixe, ela tinha uma maneira de cozinhar o peixe. Ela cortava, mais ou menos 4 dedos da cabeça do peixe, cortava mais ou menos 4 dedos da cauda daquele determinado peixe. E botava o peixe para cozinhar, com os temperos e tal. E a filha dela, vendo aquilo, perguntou para a mãe: mãe, por que a senhora faz o peixe dessa forma? Por que a senhora corta 4 dedos da cabeça, 4 dedos da cauda para colocar esse peixe? Não era um peixe específico, eu não lembro agora. Para cozinhar. Ela disse: eu não sei. Eu vi minha mãe fazendo assim, eu aprendi com minha mãe, então eu faço assim. E a menininha inconformada foi perguntar à avó: ô vó, por que a senhora ensinou minha mãe a fazer peixe assim? Não é? Ela disse: ó, minha filha, eu fazia peixe assim, porque na época a panela que eu tinha era pequena.
Então não cabia o peixe inteiro, então eu cortava 4 dedos da cabeça, 4 dedos da cauda e colocava dentro da panela. Não tinha mais necessidade daquela filha estar repetindo esse hábito. Mas ela aprendeu a mãe fazendo assim, ela apenas repetiu. Então, muitas vezes, as tradições se repetem dessa forma, e as pessoas seguem tradições, sem nem saber o significado, a origem, o porquê. Então, as nossas decisões não têm a ver, não devem ser fundamentadas simplesmente em tradições, mas na verdade bíblica. Outros tomam a decisão com base na palavra, com base na sua razão. O que acontece? Isso me pareceu lógico, me pareceu razoável, me pareceu racional. Só que a gente não pode tomar decisões só com base em nosso raciocínio, porque o nosso adversário é bom de argumento, querido. Ele argumentou com Eva no campo da lógica, ele não argumentou com ela no campo espiritual, ele argumentou com Eva no campo da sua mente. E ele conseguiu convencer Eva. Então, nosso adversário, se você viver somente com base na sua racionalidade, o seu adversário, ele vai lhe enganar. Porque nesse campo aí, ele domina. Ele tem anos de experiência. Então, não tome decisões apenas com base na sua razão. Tem pessoas que tomam decisões com base nas suas emoções. Isso me pareceu a coisa certa a fazer. Errado também, foi como eu falei há pouco. Nós não podemos viver pelas nossas emoções, porque as nossas emoções, elas oscilam altos e baixos. Então, nós temos que tomar decisões e fazer as nossas escolhas com base em quê? Com base na verdade da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Conduz, orientação, nos dá sabedoria para decisões importantes na nossa vida, família, casamento, criação de filhos, finanças, empresas, negócios. A palavra de Deus tem respostas e orientações para cada área de nossa vida, queridos. Para cada área de nossas vidas. E às vezes a gente experimenta fracassos e dores, por quê? Porque nós não temos meditado na palavra como deveria. Não estou dizendo que quem medita na palavra não experimenta situações desafiadoras, dores, sofrimento. Também acontece. Mas tem sofrimentos que são desnecessários. Porque tem sofrimentos que nós mesmos criamos. Tem desertos que o Espírito Santo nos leva para ter uma experiência com Deus. Mas tem desertos que nós mesmos criamos. Pela nossa rebeldia, pela nossa teimosia, pela nossa obstinação, pela nossa desobediência e pela nossa ignorância à palavra de Deus. Meu povo está sendo destruído, diz o Senhor, porque lhe falta o quê? Conhecimento da palavra. Lembra do povo no deserto? Era para passar poucos dias lá no deserto, o povo de Israel. Mas passou muitos dias. Quantos? 40 anos. 40 anos. Era para passar poucos dias, mas passou 40 anos. Por quê? Por causa da ira, por conta da teimosia, da obstinação em desobedecer a Deus. Então o que acontece? Muitos desertos nós criamos para nós, por conta da nossa teimosia em obedecer a palavra, por conta da nossa obstinação, por conta da nossa ignorância. Agora, não significa que nós não enfrentaremos desertos. O próprio Jesus foi levado pelo Espírito Santo pelo deserto para ter experiências com Deus. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Mas tem desertos que nós podemos evitar na nossa vida. Diga para a pessoa que está ao seu lado, existe desertos que você pode evitar se você conhecer e aplicar a palavra de Deus à sua vida. Diga aí para a pessoa que está ao seu lado, diga, existem desertos que você pode evitar se conhecer e aplicar a palavra de Deus à sua vida. Glória a Deus. Aleluia. O que mais eu preciso? Eu preciso assimilar a verdade da palavra. Né? Existem maneiras que eu preciso fazer para assimilar a verdade da palavra. Eu preciso receber a palavra, eu preciso ler a palavra, eu preciso pesquisar a palavra, que é diferente, eu preciso relembrar a palavra e eu preciso refletir sobre ela. Então, eu recebo, por exemplo, hoje à noite, nós estamos recebendo a palavra aqui neste culto, tanto vocês que estão presentes como os que estão online. Nós estamos recebendo a palavra. Olha que interessante, é um texto precioso em Salmo, se eu não me engano, Salmo 104, ou é o 104 ou é o 105, depois você confere em casa, que o Senhor diz assim, Deus enviou a sua palavra e os sarou. Deus enviou a sua palavra e os curou. Então, você recebe a palavra também, você acolhe a palavra, quando ela está sendo ministrada, compartilhada, não é? Você recebe a palavra.
Você também tem que ler a palavra diariamente. Ler, ou se, pastor, eu não sei ler. Ouça. Eu tenho dificuldade para ler, eu enxergo muito mal. Então ouça. Hoje tem meios, tem aplicativos, tem no YouTube, você ouvir a Bíblia toda aí, na língua que você quiser. Não só em português. Até se você estiver aprendendo outra língua, você pode estudar, ler, ouvir a palavra, até em outra língua. Existem outras maneiras de você receber a palavra. Então leia ou ouça. Pesquisa, aqui tem a ver com estudar mesmo. É você abrir a Bíblia, você começar a pesquisar, estudar, fazer anotações. Você estuda quando você escreve. Muitos de nós não temos versículos memorizados porque nós não temos o hábito de escrever o que Deus falou conosco, gente. Sabe aquele versículo que você está lendo, que iluminou, o Espírito Santo iluminou, que falou forte ao teu coração, que você recebeu aquela palavra? Pega aquele versículo, escreve, pega um caderninho, você tem que estudar a palavra, tem um caderninho lá para você anotar. Olha isso aqui, uma agenda, olha quantas coisas tem aqui escrita. Então você tem que estudar é o quê? Escrever, é escrever. Pesquisar e escrever, você está ali anotando, comparando um texto com outro, vendo um dicionário bíblico, né, fazendo uma pesquisa. Você tem que estudar a palavra. Além de ouvir, além de receber, além de ler, você tem que estudar. Você também precisa relembrar a palavra. Senão você esquece, tudo que você não relembra, você pode esquecer. Então, volta e meia você relembra, aqueles outros textos que você já meditou, você medita de novo. Por isso que eu tenho ensinado para você ler a Bíblia toda, pelo menos uma vez por ano. E é tão fácil, gente, é tão fácil. Se você ler de 3 a 4 capítulos da Bíblia por dia, diariamente, em um ano, um pouquinho menos de um ano, você vai ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. E não precisa muito, é uma porçãozinha diária. Você vai dedicar aí 15 a 20 minutos por dia para ler 3 a 4 capítulos da Bíblia por dia. Então, faça isso. Outra coisa importante, refletir sobre a palavra. O que é isso? É você meditar. Refletir é você meditar no que você leu. Refletir é você continuar pensando sobre aquilo que você meditou, que você leu, né? Continuar pensando, refletindo como aquela palavra tem aplicação e implicação na sua vida, na sua família, no seu ministério. Então, reflita sobre a palavra de Deus, ou seja, medite na palavra de Deus. E é importante aplicar os princípios da palavra de Deus à nossa vida. Tiago, capítulo 1, versículo 22, a Bíblia diz assim, eu queria ler com você esse texto para a gente concluir. Porque, por último, a gente tem que aplicar a palavra à nossa vida. Não adianta a gente ler muito, conhecer e não aplicar nada do que a gente leu. Então, Tiago, capítulo 1, versículo de número 22. Glória a Deus. Tiago, capítulo de número 1, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: não se enganem, não sejam apenas ouvintes desta mensagem, mas ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática, é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é, dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. Olha que tremendo isso. Então a palavra de Deus diz que não basta a gente ouvir ou ler, a gente precisa praticar, a gente precisa colocar em prática. Porque aquele que olha para a palavra, que medita na palavra, que examina a palavra e não aplica na sua própria vida, tem muita gente que é boa para falar para os outros, para querer aplicar na vida dos outros, mas não aplica na sua própria vida. Eu não posso ensinar nada para ninguém que eu não vivo, irmãos. Eu não posso ensinar nada para os outros que eu não estou aplicando na minha própria vida. Isso é hipocrisia. Ok? Então tem muita gente que é boa para isso, né? Para tentar mostrar para o outro o caminho que deve seguir, mas ele mesmo não segue aquele caminho. Então nós precisamos aplicar a palavra à nossa própria vida, porque aquele que não aplica a palavra de Deus à sua própria vida, é como alguém que olha no espelho, vê o seu rosto, vê a sua aparência, e depois sai dali e se esquece da sua aparência. É isso que vai acontecer com quem não aplica a palavra à sua vida, né? Então nós precisamos aplicar a palavra à nossa vida, aplicar a palavra ao nosso casamento, aplicar a palavra à criação dos nossos filhos, aplicar a palavra de Deus nos nossos relacionamentos, aplicar a palavra de Deus na nossa empresa, nos nossos negócios, nos nossos empreendimentos. Amém, gente? Aplicar a palavra. A Bíblia diz: se você medita na palavra de dia e de noite, você vai
prosperar em tudo que fizer, você será bem-sucedido em tudo que fizer. Salmo 1, Josué capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz isso: se você meditar na palavra de dia e de noite, você vai prosperar, você vai ser bem-sucedido em toda boa obra. Então é possível você aplicar a palavra aos seus empreendimentos, é possível você aplicar a palavra de Deus à sua empresa, aos seus negócios, à criação dos seus filhos, ao seu casamento, à sua família. E toda área que você aplicar a palavra de Deus, você vai ter êxito naquela área que você aplicar. Toda área que você aplicar a palavra de Deus, você vai ter êxito naquela área que você aplicar. Se você não aplicar naquela área que você deixa de aplicar, você não vai ter êxito. Mas se você aplica a palavra de Deus, na área que você aplica, você vai ter êxito. A questão é, qual é a área da tua vida que você quer ter êxito? É todas? Então vai aplicando a palavra de Deus a todas as áreas da sua vida. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Por isso, gente, só para fechar aqui, é tão importante que nós façamos parte de uma célula. Por quê, pastor? Porque quando nós estamos em uma célula, quando nós fazemos parte de um pequeno grupo, os nossos irmãos daquele pequeno grupo nos ajudam a aplicar a palavra em nossa vida. Por quê? Porque, como eu tenho dito, eu até falei numa dessas ministrações em live, que se você tiver uma sujeirinha na sua nuca, né, você não consegue ver. É preciso que alguém veja por você. É o seu ponto cego. Então tem coisas na nossa vida que a gente não consegue ver que a gente está errado. Tem coisa na nossa vida que a gente não consegue ver que precisa de mudança. Isso acontece comigo e acontece com você. E quando nós estamos em um pequeno grupo, nós temos a oportunidade de o nosso irmão, em amor, nos corrigir e nos mostrar a área da nossa vida que nós precisamos mudar. Até nos confrontar em amor para que haja mudança. E o que vai acontecer? Nós vamos aplicar a palavra, se nós tivermos a humildade de aprender com os nossos irmãos, vamos aplicar a palavra àquela área de nossa vida e vamos crescer. E vamos crescer. Por isso é extremamente importante que você faça parte de uma célula. Queridos, faça parte de uma célula, faça parte de um pequeno grupo, procure saber onde tem, faça parte, né? Eu tenho 2 células durante a semana, uma na segunda e uma na terça, a pastora tem uma na terça, tem outros discípulos que tem aí em outros dias da semana, mas é importante que você procure onde tem uma célula e faça parte desse pequeno grupo. Por quê? Porque um vai ajudar o outro, um irmão vai ajudar o outro. Amém? Tem coisas que a gente não consegue ver. Nós precisamos de outros olhos que vêm para nós, por nós, né? E aí a gente também tem que ter humildade para receber a orientação, para aplicar a palavra àquela área que nós precisamos de mudança. Todos nós precisamos, irmãos. Existem coisas na minha vida que eu não consigo enxergar sozinho. Eu preciso de minha esposa, de meus filhos, de meus irmãos em Cristo para me mostrar. Amém? Eu preciso. Então nós precisamos ter essa humildade para saber que nós não conseguimos ver tudo sozinho. E aí quando o nosso irmão, ali naquela célula, nos aponta a área que nós precisamos crescer, avançar pela palavra de Deus, nós precisamos ter a humildade para reconhecer e aplicar a palavra àquela área que nós precisamos de mudança. Então, para aplicar a palavra, também é importante estarmos em um pequeno grupo, em uma célula. Amém, queridos? Nós precisamos da palavra. Não dá para viver sem a palavra de Deus, queridos. E é por isso que o nosso inimigo luta tanto contra as Sagradas Escrituras. É por isso que ele lutou nos séculos passados e continua lutando até hoje para desacreditar da palavra, para dizer que a palavra é um livro retrógrado, é um livro antigo, antiquado, é um livro que não tem aplicação para hoje. Mentira do diabo, queridos. A palavra de Deus é mais nova do que o jornal de hoje. Mais nova. Vou dar só um texto para você ler, só um. Para você vai ver que você parece estar lendo o jornal de hoje. Leia 1 Timóteo capítulo 3. Não vou ler aqui não, mas em casa você lê 1 Timóteo 3. E você vai ver que você está lendo o jornal de hoje. É como se você estivesse lendo o jornal de hoje. Ok? Deixa eu só conferir aqui. Esse mesmo, meu amor? Aí, a minha esposa já está conectada com a minha mente, ela sabe até o que eu estou pensando aqui. Isso. Não, 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3. Ok? Isso, 2 Timóteo 3, meu amor. Ok? Então, leia a segunda. Se
Se você ler 2 Timóteo 3, você vai ver que é como se você estivesse lendo o jornal mais recente de hoje. Então essa ideia de dizer que a Bíblia é um livro antiquado, é retrógrado, que não se aplica a hoje mais, é mentira do diabo, irmãos. A palavra de Deus é eterna. Passarão os céus e a terra, disse o Senhor Jesus, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Eu tenho visto, infelizmente, o fracasso e a derrota de muitos cristãos que se desvencilharam da palavra de Deus, que se desapegaram da palavra de Deus. Eu só vejo essas pessoas regredindo na vida espiritual, mas vejo o fervor, vejo a fome da presença, o desejo de servir naqueles que meditam na palavra dia e noite. Então é só você ver, e você pode fazer isso na sua própria vida. Fica aí uma semana sem meditar na palavra de Deus, e você vai ver a diferença. Agora, medite na palavra de Deus todo dia, separe tempo para orar e ler a Bíblia, e você também vai ver uma diferença absurda na sua vida. Você vai ficar mais animado, mais fortalecido, você vai ter mais fome da presença de Deus, vai ouvir mais a voz de Deus, vai ter mais intimidade, vai viver mais em santidade, vai ter mais temor a operar contra Deus, porque a palavra promove isso na sua vida, queridos. Amém? É a palavra. Então, não se aparte dessa palavra. Medita nela de dia e de noite. E aplica essa verdade na sua vida. Pela graça do Senhor Jesus. Claro que nós não conseguimos sozinhos, nós precisamos da força de Jesus, por isso a gente pede a Deus, né? Toda vez que eu vou orar, diz, Senhor, fala comigo através da tua palavra. Quando Deus fala comigo, Senhor, me dá força para obedecer a tua palavra. Senhor, eu não consigo sozinho, eu preciso do Senhor, me ajuda, Senhor. Ele vem ao nosso encontro, Ele nos ajuda. Amém?